O RN está de volta na sua tela. O Plano Safra anunciado na manhã de hoje também foi destaque lá nos Estados Unidos. Se por um lado o produtor brasileiro não ficou muito satisfeito, principalmente com a pouca queda dos juros, será que produzir em terras americanas é muito mais vantajoso? Vamos comparar então o financiamento agropecuário daqui com o de lá. Quem aparece agora aqui na tela do RN ao vivo é o vice-presidente de um dos principais bancos de investimentos de Nova York, Alessandro Bianchi. Alessandro, boa noite, é sempre um prazer vê-lo novamente aqui no Canal Rural. A minha pergunta é exatamente nesse sentido, né? A gente está falando aí de números que mostram realidades diferentes, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. Sim, então, Márcio, andei analisando alguns números e fiz uma comparação com os números que a gente tem no agronegócio entre Brasil e os Estados Unidos. A taxa da inflação no Brasil, no 2016, fizemos uma média, foi média 6,18%. Estamos falando do índice do IPCI. Os juros do plano do 2016 foram 9%. Então, o que acontece? Quando você quer calcular realmente quanto é o juro do financiamento, tem que calcular o juro real. Então, fizemos um cálculo, no 2016 o juro real que ia pagar o produtor no Brasil era mais ou menos na média 2,82%. Agora, saiu o plano desse ano, foi a maior liberação de recursos na história do Brasil, mais ou menos 190 bilhões de reais de financiamento para dar e impulsionar a economia de agronegócio, que é responsável do 21% do PIB brasileiro. Se vamos analisar os números desse ano, a taxa de juros média foi no redor de 7,5%. Mas o que aconteceu? Se vamos analisar a taxa da inflação média e uma previsão de fechamento no 2017, estamos no redor de uma taxa de inflação de 4%, 4,10%. Então o que acontece? O juro real, ou seja, o juro, o dinheiro que realmente paga o agricultor, é mais do ano retrasado, 3,4%. Então, assim, os juros em valor absoluto diminuiu, mas diminuiu também a taxa de inflação. Então, quando você pega em consideração o juro, tem sempre que medir qual é a velocidade que a taxa de inflação aumenta ou diminui. A velocidade que a taxa de inflação diminuiu esse ano foi muito maior da taxa de velocidade que os juros diminuiu. Então tiveram algumas reclamações. Agora, o montante em valor absoluto do plano Safra foi um montante maior da história que o Brasil já tive. Precisamos ver se os agricultores vão usar todos esses montantes destinados para desenvolver o agronegócio no Brasil. Se vamos comparar aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, vamos fazer uma previsão do 2017, mais ou menos, é um período histórico que nos Estados Unidos a inflação está aumentando, mais ou menos vamos ter uma previsão de 2% da inflação, e aqui o agricultor, através do programa do governo, ou seja, através do USDA, que seria o Ministério da Agricultura aqui dos Estados Unidos, paga mais ou menos em média uma taxa de juros de 3,5%. Então, o juro real que o agricultor dos Estados Unidos paga, em comparação ao Brasil, é a metade. 1,5% de juros real que o agricultor americano paga. Considerando que nos Estados Unidos o agronegócio influi mais ou menos 9% no PIB dos Estados Unidos, comparado ao Brasil que influi em 21,2%, ou seja, é o motor principal da economia brasileira, é o agronegócio. Agora, Alessandro, diante desses números que você mostrou para a gente aqui na tela do RN, obviamente, sem dúvida alguma, como eu disse, né, realidades diferentes. Mas ainda é vantajoso o produtor financiar a safra dele brasileira, pegando dinheiro, por exemplo, nos Estados Unidos ou não? E por quê? Então, Márcio, isso aqui é um tema muito interessante. Desde que Maggi liberou as terras para o estrangeiro, o que pode acontecer? Que o estrangeiro, especialmente o americano, que é o principal produtor do mundo de soja e tem interesse em investir no Brasil, especialmente em terras de soja e café, se coloca uma operação no Brasil, o produtor brasileiro pode aproveitar indo através de instituições privadas que estão já baseadas com operação no Brasil. Caso contrário, agora, vamos fazer o cenário número 2. Se o agricultor brasileiro tem que pedir dinheiro emprestado para instituições privadas, porque não pode ir através
o USDA, através do governo americano, para poder tomar empréstito no Brasil. Ou seja, vai através, a maioria das vezes, instituições privadas. Instituições privadas rendem e querem garantia muito forte, ou seja, terrenos em garantia, a maioria das vezes, ou o cash flow que gera a operação do agricultor brasileiro, querem mais ou menos uma taxa de juros no redor de 8-9% em dólares. Ou seja, você paga IOF, você paga a transação, vai a chegar muito caro certo para o agricultor brasileiro. Uma taxa mais ou menos no redor de 13-14% ao ano. Alessandro, ficamos aqui então. A gente sabe que essa repercussão do Plano Safra e das notícias do agronegócio, né, incidem diretamente aí também nos Estados Unidos. Somos, como você disse, né, no começo do seu comentário, um dos principais parceiros comerciais. Ficamos então até a próxima oportunidade. Um grande abraço para você, falando aí ao vivo de Nova York. Valeu, boa noite, tchau, tchau. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, um abraço.